Glória a Deus. Você está bem, irmão? Você está feliz aí onde você está? Você está feliz por estar aqui mais uma vez, né? Tendo o privilégio de cultuar, de ser edificado por mais uma palavra. Irmãos, eu confesso para você que hoje foi um dia um pouco diferente. Eu ontem, junto com o pastor Aline, o pastor Rony, o pastor Achana, a gente foi numa mesa de pastores, onde a gente é ministrado, edificado, onde a gente busca ouvir uma palavra, irmãos, ouvir uma direção. Afinal de contas, ninguém pode andar sozinho, não existe liderança que não seja liderada. E Deus falou muito ao nosso coração, muito ao nosso espírito. E desde 5 horas da manhã eu tenho buscado a Deus uma palavra para compartilhar com você essa noite, com a igreja. E eu escrevi aproximadamente 4 ou 5, fiz 4 ou 5 esboços hoje, irmãos, tentando discernir em Deus aquilo que é necessário para a igreja, aquilo que a igreja precisa ouvir nesses dias, aquilo que nós precisamos assumir como povo de Deus, como igreja de Deus na terra. E eu busquei, irmãos, algumas coisas, escrevi várias coisas aqui e estou mudando de novo, irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Por quê, irmãos? Porque nós precisamos discernir a importância da voz profética sobre a terra, irmãos. A igreja precisa entrar no lugar de maturidade, discernir, irmãos, a importância da voz profética ser proclamada sobre a terra, a importância da voz profética ser lançada sobre a vida das pessoas, sobre os ambientes, sobre as jurisdições, sobre os territórios aos quais Deus tem nos colocado e nos levado. Mas você sabe que as pessoas têm deturpado muito aquilo que a palavra de Deus diz, e quando você fala em voz profética, quando você fala em palavra profética, muitas vezes as pessoas logo pensam em alguém que vai adivinhar o futuro, em alguém que vai te dar uma resposta para daqui a alguns anos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, de nada adianta a igreja saber o que vai fazer daqui a 10 anos se ela não souber o que ela tem que fazer hoje. De nada adianta a igreja discernir os próximos passos daqui a alguns anos se ela não souber o que ela está fazendo na terra hoje, se ela não souber porque ela foi chamada para o dia de hoje, se ela não souber aquilo que Deus está edificando na terra hoje. E o que acontece é que, por falta de discernimento, muitas vezes as pessoas caminham para um lugar distante daquilo que a palavra diz e ainda acham que estão andando com Deus. O que é uma voz profética, pastor? O que é uma palavra profética? A palavra profética é aquilo que a igreja necessita nesses dias, irmãos. A palavra profética é uma palavra que discerne o tempo, a estação e o modo de movimentação da igreja no tempo presente, não é no tempo futuro, irmãos. Nós precisamos compreender e discernir aquilo pelo qual Deus nos convocou, Deus nos chamou, Deus nos comissionou para estar nessa terra como igreja. Precisamos discernir a voz de Deus, irmãos, entender aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias. Amém? Então eu quero falar de uma realidade, irmãos, que foi estabelecida quando Deus gerou esse lugar. Irmãos, ontem eu vou te falar. Ontem eu apanhei bastante de Deus, irmãos. Ontem Deus me pegou assim, foi me virando de um lado, do outro, do avesso. Porque muitas vezes a gente se questiona aquilo que nós estamos fazendo, irmãos. E é necessário que faça isso. Sabe o que é necessário nesses dias, irmãos? Vou te dar um conselho. Retrocede lá onde tudo começou, irmãos. Sabe, traz à sua memória o início da sua caminhada, a palavra que Deus te deu, aquilo que Deus falou. Começa a relembrar e trazer à memória aquilo que te dá esperança, as palavras que Deus te entregou. Faz uma análise da sua caminhada, da sua jornada, sabe? Se for necessário, conserte algumas coisas. Se for necessário, alinhe o seu caminho. Se necessário for, ajuste algumas coisas da sua caminhada. Presta atenção, irmãos.
A pior coisa que pode acontecer com um homem ou uma mulher de Deus é voltar para o lugar que Deus tirou a gente. É voltar para o lugar de onde Deus te tirou, te resgatou. Por quê? Porque Deus te tira, Deus te resgata, Deus nos traz para o lugar da sua presença, para o lugar da sua glória, para o lugar onde Ele quer nos restaurar, nos edificar, nos desenvolver. E muitas vezes nós sutilmente vamos caminhando de volta para o lugar do qual Ele nos tirou. Por isso nunca foi tão necessário, sempre foi, mas eu acho que o tempo nunca foi tão necessário conhecer e buscar a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos, nós necessitamos conhecer a palavra de Deus. Você não pode ser mais um ouvinte, você não pode ser mais alguém que é um espectador, que está só olhando. Irmãos, tudo bem, se você não tem ainda uma maturidade, um conhecimento, a gente está aqui inclusive para te ajudar a discernir as escrituras, é para isso que a gente está aqui. Mas por favor, não terceirize a responsabilidade que você tem com Deus. Não terceirize a responsabilidade que Deus entregou para você. Tem coisas que Deus só colocou em você, só entregou para você, e você não pode terceirizar. Não coloca a culpa na igreja, não coloca a culpa no pastor, não coloca a culpa no líder, no pai, na falta do amor, daquilo que você não teve. Não coloca a culpa no que tem faltado para você. Coloca a sua expectativa em Deus, que aí todas as coisas que faltam não vão fazer diferença, porque Deus vai suprir todas elas. Só Ele pode suprir, só Ele pode invadir esse lugar, só Ele pode preencher o vazio que tem aqui dentro, irmãos. Homens e mulheres que foram gerados em Deus para fazer a diferença por todo lugar onde eles foram inseridos. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Sendo edificados e desenvolvidos para ser uma voz profética de direção, uma voz que traz vida, que traz esperança, uma voz que liberta, uma voz que sara, uma voz que cura, sobre toda essa nação, sobre toda a terra, irmãos. Foi para isso que Deus te comissionou, foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te gerou, para que você faça a diferença onde você está. Existe uma responsabilidade que foi comissionada sobre nós. Deus está despertando a sua igreja, irmãos. Deus está juntando um povo, presta atenção. Deus está juntando um povo, irmãos. Um povo de uma coisa só, o povo de uma só palavra. Sabe, um povo que não se move pelo seu sentimento, mas se move pela sua palavra. Um povo que amadureceu, que tem crescido e se desenvolvido e não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Um povo que não vai para onde o vento está soprando, que não caminha para onde a multidão está indo. Ei, Deus não contava com a multidão, Cristo não contava com a multidão, Cristo contava com poucos. Deus está juntando esse povo, irmãos. A palavra diz que no final dos tempos o coração do homem vai ser endurecido, o amor vai se esfriar. Sabe o que é um amor frio? Não é o cara que não vem à igreja não, irmãos. O amor frio é um cara que vem na igreja, mas não assume a sua responsabilidade. Porque às vezes ele está aqui, às vezes ele participa, ele dizima, ele vai nos cultos, mas existe uma responsabilidade. Irmãos, eu não estou falando do serviço, da funcionalidade da igreja. Eu estou falando de uma responsabilidade celestial eterna. Eu estou falando da responsabilidade de ser uma voz profética na terra. Pastor, mas é que eu entrei aqui essa noite e eu não conheço as escrituras ainda. Amém, irmão, você vai receber uma palavra essa noite. Você vai sair daqui edificado essa noite. Você vai sair daqui essa noite tendo uma direção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Mas eu creio fielmente que o ambiente da igreja é um ambiente de desenvolvimento. Eu creio que o ambiente da igreja é um ambiente de edificação, de aprimoramento, onde Deus nos molda, onde nós vamos passar por um processo, onde Deus vai arrancar algumas coisas de nós. Deus vai colocar coisas novas, mas vai tirar coisas antigas. E no processo de Deus nos moldar, como o oleiro moldava o vaso, algumas coisas vão gerar dor dentro de nós, outras coisas vão aparecer com uma glória de Deus sendo revelada do nosso interior. Deus nos reuniu nesse lugar aqui para que nós sejamos desenvolvidos através da sua palavra. Para quê, pastor? Para que você seja uma voz profética, irmãos. Homens e mulheres corajosos, uma geração corajosa, responsável, pessoas de uma coisa só, que vivem uma verdade. Ei, ser forte e corajoso.
A palavra que você tem foi Deus que te deu. Não fica buscando palavras emocionais em lábios doces de homens que ficam soprando ventos de doutrinas que vão te tirar do caminho de Deus. Não, procure uma palavra nesse lugar aqui, meu irmão, na Bíblia. É aqui que você tem que procurar a palavra profética que vai direcionar a sua vida. Mateus 15:8 diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 8: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia, irmãos. Quando ele fala que existe um povo que honra ele com os lábios, mas que o coração está longe dele, ele não está falando do ímpio, porque o ímpio não honra ele com os lábios. O problema é que quando a gente lê essas palavras, a tendência é a gente se achar melhor e transferir isso para quem não conhece a Deus. Mas a grande verdade é que ele fala assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quem é o povo que honra a Deus com os lábios? É a igreja, irmãos. Ele está falando com a igreja, ele não está falando com o ímpio. Eles me vão, adoram, seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Meu irmão, em Mateus capítulo 15, Jesus está criticando os fariseus. Por quê? Por não viver uma verdade. E essa noite eu quero convocar você, eu quero estimular você a viver uma verdade, irmãos. Esse lugar não vai ser mais uma instituição, mais uma seita religiosa, mais uma seita de idolatria, não. Esse lugar aqui é uma casa que Deus plantou para ser uma voz profética sobre essa cidade. A igreja Atalaia já diz, o seu próprio nome diz, é uma voz profética para anunciar a palavra de Deus, denunciar o que está errado e apontar um caminho certo para que a gente não se perca durante a nossa jornada. Os fariseus tinham um discurso de reino de Deus, o reino de Deus, mas na prática era uma seita que valorizava as suas próprias tradições, tinha a sua própria verdade. Mesmo diante da palavra viva, do verbo, não eram capazes de discernir a verdade. Viram Deus, ouviram a Deus, mas não discerniram quem é que estava falando com eles. Irmãos, é necessário que nós discernimos a voz de Deus, é necessário que a gente consiga perceber a voz de Deus, identificar a voz de Deus, porque muitas pessoas estiveram do lado do próprio Deus, em carne e osso, encarnado como homem na terra, e não discerniram que era Ele, ainda o colocaram numa cruz. Tudo bem que era o objetivo do Pai, era o propósito de Deus, mas eles recusaram o Deus diante deles. E nós também temos o Deus diante de nós, nós também temos Jesus diante de nós. Ele está aqui diante de nós, Ele está aí diante de nós. Por quê? Porque a palavra diz que todo aquele que nasceu de novo, o Espírito habita no seu interior, e Ele habita para que você revele o próprio Cristo. Então tem duas formas de você ver a Deus hoje: é através da sua palavra e através dos filhos que se converteram. Por isso você tem que ser uma voz. Você tem que carregar uma voz. Que voz? A voz do que clama. Lembra de João Batista? Sabe por que João Batista foi considerado o maior nascido de mulher? Porque a voz não era de João, a voz não era dele. Se você quer que a sua voz seja ouvida, começa a proclamar a palavra de Deus e para de falar dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos. Começa a falar aquilo que Deus deseja. Começa a ser uma voz daquele que clama. Começa a ser a voz do Senhor sobre a terra. Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem que é agradável a Deus? Quem não coloca como prioridade as suas necessidades e as suas vontades. Vou ler o versículo de novo para você entender. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que é comida e bebida, irmãos? É uma necessidade do corpo e uma vontade do paladar. Comida e bebida fala de uma necessidade e de uma vontade. Você tem vontade de comer e você necessita comer. E Paulo está falando, olha, a sua necessidade e a sua vontade não determinam o que é o reino de Deus. O que determina o que é o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito.
Mas no meio desse caos filosófico e egocêntrico que nós vivemos hoje, no meio desse lugar onde as coisas estão totalmente misturadas, Deus tem levantado uma voz nesses dias, irmãos, a voz dos seus filhos, para que tudo seja organizado de novo, para que tudo ganhe forma de novo, para que as coisas não se percam. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Certa vez, no início do ano, se eu me lembro bem, em janeiro, eu falei sobre esse texto aqui, mas na verdade eu atropelei o texto. Eu estava aqui profetizando, falando sobre esse texto. Eu tive um problema de saúde, eu não consegui transmitir exatamente aquilo que era para ser transmitido naquele dia. Eu creio que todas as coisas cooperam com Deus, irmãos. Talvez porque o momento de se ouvir sobre isso seja hoje. Talvez porque pessoas que não estavam aqui estão aqui agora. Talvez porque pessoas que estavam naquele dia pudessem não entender exatamente aquilo que estava sendo falado. Por isso Deus mudou agora, na hora da palavra, e me trouxe esse texto de novo. Ezequiel 33, capítulo 1. Eu quero ler com você. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Ou seja, existe aqui um comissionamento, uma missão sendo entregue. E diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. Ele está falando assim, ó, se você ouviu a profecia, se você ouviu a palavra, mas você não deu atenção à palavra, você não foi fiel à palavra que lhe foi entregue, a responsabilidade é sua. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Presta atenção. A palavra, a profecia, a palavra de Deus é a única coisa que pode gerar vida e organizar o caos. E quando ela é lançada, você não pode desprezá-la, irmãos. É a única coisa que pode trazer vida em mim e em você. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, ou seja, se você que foi comissionado para ser uma voz profética não abrir os seus lábios, o povo, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Ele está falando, olha, se você caminhar para um lugar de pecado, um lugar de iniquidade, a responsabilidade é sua. Mas se você também não foi avisado, existe um compartilhamento de responsabilidade com quem deveria profetizar a palavra. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a terra de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da sua mão. Existe uma responsabilidade, irmãos. Existe uma responsabilidade daquilo que Deus te entregou, te comissionou, naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não vou assumir a responsabilidade por ver pessoas morrendo, porque meus lábios estão fechados. Não, os meus lábios serão abertos e as profecias serão lançadas. E esse é o conselho que eu dou para você. Onde é que Deus tem te levado nesses dias? Onde é que Deus tem te colocado nesses dias? Nesse lugar pode estar existindo um cheiro de morte, uma sentença de morte. E às vezes Deus nos leva a lugares e nós permanecemos com nossos lábios fechados, quando deveríamos abri-los e profetizar a vida sobre esse lugar. Existe uma responsabilidade sobre mim e você.
Por isso, irmãos, a igreja não é um lugar para brincar. A igreja não é um lugar para entreter, para divertir. A igreja não é um lugar de fazer show, de distrair pessoas. A igreja é um lugar de desenvolvimento, de transformação. A igreja é um lugar de receber uma palavra, sim, de esperança, de vida, de abundância, mas de correção, de ensino, de exortação. Todas essas coisas caminham juntos na palavra de Deus. Todas elas são necessárias da palavra de Deus. Não dá mais para ficar falando, eu sou de Jesus, eu sou crente. E aí lá em Romanos capítulo 2 está dizendo: ei, não se amoldem conforme o padrão deste mundo. Mas renove o vosso entendimento. Irmãos, eu estou aqui para despertar você essa noite, irmãos. Doa a quem doer. Amém. Eu estou aqui para despertar você, porque talvez você tenha entrado aqui essa noite em um estado de morte, de depressão, de afastamento de Deus. E talvez você tenha vindo ouvir uma palavra que vai impulsionar você. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra que impulsiona você é a palavra que aponta para a cruz. E Deus vai sarar você pela palavra que for lançada aqui essa noite, eu creio nisso. Deus vai alcançar o seu coração. O que não pode acontecer, irmãos? O que não pode acontecer é a gente brincar com a palavra de Deus, é a gente usar a palavra de Deus para qualquer outra coisa que não seja edificar o seu corpo, que não seja desenvolver o seu corpo, que não seja amadurecer os filhos de Deus e a sua igreja. Versículo 9: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, ou seja, para que ele mude o seu caminho, para que ele faça uma conversão do seu caminho. A palavra de Deus, ela tem poder para gerar uma conversão no caminho dos homens. Ou seja, o homem está andando para um lado, indo para um lugar de abismo, indo para um lugar de perdição. A palavra de Deus chega, é falada, profetizada, e esse homem então se converte, ele vira, ele muda a sua direção e começa a caminhar no caminho de Deus, na direção que Deus tem para ele. Mas não se engane, irmãos, porque a palavra lá em Deuteronômio, ela vai falar que Deus coloca diante de mim e de você bênção e maldição. Bênção e maldição. Deixa eu te dar um conselho aqui: escolhe a bênção, irmãos. Escolhe andar com Deus, escolhe abrir espaço para Deus habitar em você, escolhe ser o lugar da habitação, escolhe ser um tabernáculo de Deus. Não escolhe a maldição não, cara. Escolhe a bênção. Tem bênção, pastor? Tem bênção. Tem vida em abundância, tem alegria, tem paz, tem prosperidade. Meu Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Mas existe também uma escolha de maldição. Tá tranquilo, pastor? Tem nada a ver não. Tá bom, irmãos, mas eu vou apontar para você o caminho. Eu não vou deixar de apontar para você o caminho. Por quê? Porque nós somos chamados, irmãos, para ser sal na terra e luz do mundo. Por que você acha que Deus chamou para ser sal na terra e luz do mundo? Deus chamou você para ser luz do mundo, para que o caminho dos que vêm atrás de você seja iluminado. Deus quer que você seja a luz do mundo, para que aquele que está andando em trevas possa ter esperança. Porque ele está nas trevas e de repente você passa, ele vê uma luz, ele fala: ei, existe esperança. E aquele que estava perdido começa a se encontrar. Aquele que estava desviado, aquele que estava andando para um lugar de perdição, ele começa a voltar para os caminhos de Deus. Por quê? Porque uma voz profética não se calou. Porque aquele que foi chamado para ser luz do mundo está passando, iluminando esse caminho, proclamando a sua palavra, lançando a sua semente por toda a terra que ele passa. E o semeador saiu a semear através da palavra profética, através da palavra de Deus, daquilo que Deus nos entregou. E se ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Irmãos, eu vou repetir: e se ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Está escrito aqui, irmãos, Ezequiel 33. Depois lê o capítulo todo.
Sabe qual que é o grande problema? Sabe qual que é a realidade? É que a palavra tem sido falada, profetizada em partes. E a palavra de Deus não foi feita para ser falada em partes. Ela foi feita para ser profetizada de forma plena e absoluta. Porque ela é inerrante, ela é atual. Pastores, foi há 2.500 anos atrás. Não interessa há quanto tempo atrás a palavra foi falada, porque a palavra não anda na minha agenda, nem no seu calendário. A palavra é eterna, ela continua sendo eterna. Ela serve para hoje, ela serviu para ontem, ela serve para amanhã, ela serve para todos os dias. Ela continua sarando, libertando, gerando mudança de cenário, mudanças de realidade todos os dias, independente da data que ela foi escrita. Por quê, pastor? Porque ela é a palavra de Deus e Deus é eterno. Você tem ideia do encargo que nós carregamos? Não é para te trazer peso, por favor, é para te despertar para uma responsabilidade. Irmãos, eu quero despertar você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com os irmãos da igreja e falando sobre a movimentação da nossa casa, da nossa igreja, da igreja Atalaia. Irmãos, olha o nome da igreja. O que você espera encontrar aqui nesse lugar? Nós não escolhemos um nome bonito, nós escolhemos o nome que Deus deu, nós aceitamos o nome que Deus deu. E assim como sempre foi em Israel, assim como sempre foi no meio do povo hebreu, o nome carrega uma identidade profética, o nome carrega um destino, existe um destino para essa casa, uma identidade profética para essa casa, que é ser uma voz que clama, uma voz que denuncia, uma voz que informa, uma voz que dá direção. Não vai encontrar outra coisa aqui, irmãos. Entretenimento, água com açúcar, show, irmãos, não. Isso aqui é igreja, a casa de Deus, lugar para a gente crescer, amadurecer, ouvir uma palavra que muitas vezes é dura sim, mas não é tão dura contra a cruz de Cristo, não é tão dura contra as marcas que Cristo carrega nas suas mãos, não é tão duro como perder a cabeça como Paulo perdeu, não é tão duro como ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro foi. A palavra é uma bênção. Por que ela é uma bênção? Porque mesmo sendo dura, é ela que gera vida, é ela que organiza o caos, que haja luz e houve luz. O que nós precisamos, pastor? Da palavra. Nós só precisamos da palavra, irmãos. Nós precisamos andar na presença, discernindo a palavra de Deus. Muito do que acontece é por falta de conhecimento bíblico. Às vezes falta o básico. Essa palavra nos traz uma realidade sobre uma responsabilidade que temos em ser uma voz que vai ecoar por todos os cantos da terra, irmãos. Essa palavra fala em clareza. Essa palavra nos ensina a não falar nas entrelinhas. Sim, precisamos falar em amor, precisamos ter acolhimento. Sim, a igreja é um lugar de segurança, que acolhe, que ama. Sim, mas ela não pode negociar a verdade. A igreja não pode negociar a verdade. A igreja não pode negociar a palavra para agradar A ou B. A igreja não é isso, irmãos. A igreja é a família que Deus escolheu ter na terra para revelar as suas virtudes e o seu amor. E deixa eu te falar uma coisa: não tem maior expressão de amor do que a justiça de Deus. Deus é bom e Deus é justo. Aqui em Ezequiel, Deus é claro: todo aquele que for levantado como atalaia tem a responsabilidade de alertar o povo de Deus. Lembra que eu falei no início que é necessário compreender as profecias, porque são as profecias que vão denunciar para a gente, são as profecias que vão mostrar para a gente o que a igreja precisa. A palavra profética, ela vai nos trazer clareza no que a igreja está vivendo hoje, naquilo que a igreja precisa se movimentar hoje. A palavra profética, ela vem para trazer esclarecimento para a sua igreja, para que a igreja entenda a sua movimentação naquilo que Deus está fazendo hoje. Quando você olha ao seu redor, você não enxerga nada, irmãos. Quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente olha a movimentação que as pessoas estão falando em nome de Deus, você não enxerga nada que deve ser consertado.
Porque as pessoas estão normalizando aquilo que Deus abomina. As pessoas estão normalizando coisas que Deus abomina. Não estou falando de ímpio, estou falando do crente. Escuta coisas abomináveis e acha normal. Participa de coisas abomináveis e acha normal. Não, você é uma voz profética, irmãos. Você pode estar em qualquer lugar, mas a sua voz tem que ser a voz de Deus na terra. A sua voz não pode ser negociada. Você anda em todos os lugares, você deve andar em todos os lugares, mas a sua voz tem que ser diferente. A nossa voz tem que ser diferente. Por quê? Porque existe um monte de gente que não que está como está escrito ali em Ezequiel. Tem um monte de gente que está andando em iniquidade errante sobre a terra. Mas sobre mim, sobre você, existe uma responsabilidade: trazer luz para quem está na escuridão. Então não é para você se separar. Não é para você se separar dos lugares onde as trevas estão governando, mas é para você ser diferente quando você chegar nesse lugar. Você é filho de Deus, irmãos. Você é sacerdócio real, nação santa. A palavra diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Pastor, por que eu tenho que movimentar dessa forma? Porque Deus morreu por mim? Porque Ele foi crucificado por mim? Não, é porque Ele te amou, irmãos. É porque Ele abriu acesso para mim e para você em amor, através de um sacrifício, sim, mas em amor. Nós precisamos responder a um chamado de Deus. Irmãos, eu quero convocar você essa noite para ser uma resposta ao chamado de Deus. Eu quero despertar você essa noite para que você seja uma resposta ao chamado de Deus. Ele não vai vir fazer o que nós temos que fazer, irmãos. Não adianta mais dobrar os joelhos e orar e falar: Senhor, muda aquela realidade. Não é só isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que você vá lá, bote a mão e profetize. Ele quer que você seja uma voz. Nós estamos muitas vezes orando escondidos do mundo. E não há problema nisso, desde que você esteja nesse momento buscando o seu relacionamento íntimo e vertical com Deus. Então você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta, e nesse lugar em secreto você fala com Deus, e Deus que está em secreto te responde. Mas isso é numa movimentação vertical. Mas existe uma movimentação horizontal que Deus conta comigo e com você, irmãos. E não é para você ficar escondido, é justamente para você se mostrar, para você abrir os seus lábios e ser uma voz que vai mudar todas as realidades que estão ao seu redor. Todas as realidades que estão ao seu redor, todas elas podem ser transformadas se você assumir o seu encargo profético. Pastor, eu não sou profeta. Ô meu irmão, por favor. Você não era, você vai sair daqui sabendo que você tem uma identidade profética. Você tem uma identidade profética. Deus entregou você uma identidade profética. Se Ele não entregou, Ele vai entregar no final do culto. Você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Você vai receber uma identidade profética, sim, porque você é sim filho de Deus. Você foi chamado para fazer diferença, irmãos. Amém? Irmãos, igreja não é um grupo de pessoas sendo satisfeitas nas suas emoções, nos seus desejos. Não é um lugar de conforto. Sabe o que é incrível no Evangelho? O Evangelho é desconfortável. O Evangelho foi desconfortável para Paulo, para todos os discípulos. Sabe o que o desconforto faz com você? Sabe por que você está sentadinho aí ouvindo uma palavra? Porque essa cadeira é confortável, irmãos. Ela é confortável e você consegue ficar algumas horas aí. Se ela for desconfortável, você se mexe, você levanta. O Evangelho é desconfortável, porque o Evangelho quer que você se levante, quer que você se mexa, porque o reino de Deus é movimento, meu querido. O reino de Deus está sempre em movimento, o reino de Deus não é estático. O reino de Deus conta com pessoas que estão se movimentando, abrindo seus lábios, estendendo as suas mãos, colocando os seus pés, abrindo os mares, os rios. Ah, pastor, eu estou indo lá, mas o mar não se abre. Anda sobre as águas então. Amém? O desconforto é para nos mexer, irmãos, para a gente não ficar confortável. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa.
A maior responsabilidade que nós todos temos aqui, eu estou compartilhando com você, e aí eu estou dividindo essa responsabilidade com você, é discernir o tempo presente da igreja. Ora, irmãos, pede a Deus para te dar discernimento, para que você discirna o tempo da igreja. Senão você vai andar de camiseta nesse frio, ou você vai andar de casaco num dia de calor. É necessário discernir aquilo que Deus tem, compreender o tempo e as estações. Para quê, pastor? Para alinhar a igreja com o coração de Deus. A igreja não anda alinhada com os homens, irmãos. A igreja não se move pela necessidade do homem. Não, pastor, a igreja não está se movendo para suprir a necessidade do homem. Claro que não. Não, irmãos. Está vendo? Precisa discernir a igreja. A igreja não se move para suprir a necessidade de fome. Não, a igreja se move para cumprir um propósito eterno, para levar o pão da vida, uma palavra. E dentro disso tudo você leva também um alimento, você supre uma necessidade. Mas o objetivo principal da igreja é levar uma palavra de eternidade. Os seus olhos não podem estar na comida nem na bebida. Lembra? O reino de Deus não é feito de comida e de bebida. Como discernir a vontade de Deus, pastor? Como discernir a vontade de Deus? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ô irmãos, está tudo escrito. Pessoas sendo enganadas, pessoas sendo engambeladas por estelionatários da fé. Pessoas comprando uma bênção que Deus já tem para elas, sendo enganadas, emocionadas em eventos. Nunca vi um povo precisar tanto de evento, irmão, para encontrar com Deus. Toda hora tem um novo, irmãos. Não vou falar os nomes aqui, não vou entrar em polêmica. Toda hora tem um evento novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nome do evento muda, mas uma coisa não muda, sempre tem preço. Sempre tem que pagar. Cobrando pedágio para encontrar com Deus. A igreja não é uma... A igreja não pode cobrar pedágio para entregar o que Deus nos ofereceu de graça. Que conversa é essa? Não, precisamos conhecer a palavra para não ser enganados, não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque uma palavra bem falada te emociona. Vem cá, eu vou te levar para um lugar que ali você vai conhecer a Deus. Irmãos, Deus está aqui na sua palavra. Busque Deus na sua palavra. É aqui que Ele está, é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Vamos subir a montanha, pastor. Vamos. Ô irmão, vai chegar o tempo em que vocês não adorarão nem em Jerusalém, nem lá naquele monte. Vocês adorarão como Deus quer que você adore, em espírito e em verdade. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? Ah, pastor, sabe o que é? Porque nesses eventos existem manifestações do poder de Deus. Claro que existe, irmãos. Romanos vai dizer que o dom é irrevogável. Tanto é irrevogável que tem gente que está aqui, ó, expulsou demônio, profetizou, mas ele vai dizer que fez até maravilhas no nome de Deus. E no versículo 23 diz que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Bem foi falado aqui nos cursos que temos pela manhã. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade não é o pecado. Iniquidade é pior. Pecado é quando você tropeça e cai. Iniquidade é quando você faz com consciência. Quando você faz porque você quer. Você sabe que não pode tocar e toca. Você sabe que não pode mexer e mexe. Você sabe que não pode ir e vai. Você sabe que não pode fazer e faz. Isso é iniquidade. E aí não adianta profetizar. Não adianta expulsar demônio. Não adianta. Tem que conhecer a palavra para não ser enganado. Lembra do texto?
Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Ai daqueles que estão enganando os filhos do Senhor. Isso é com Deus. A maior responsabilidade que nós carregamos como membros da família de Deus é ensinar a palavra de Deus, revelar o Cristo através da palavra e do nosso próprio testemunho. Essa é a maior responsabilidade que nós temos como igreja. E eu vou repetir, eu quero convocar você para ser essa igreja. Eu nunca vi tanta ignorância, tanta maldade, tanta manipulação emocional no meio do povo de Deus, irmãos. Esse tipo de coisa não desenvolve, esse tipo de coisa atrofia. Atrofia o povo, cauteriza a mente, fecha os corações para a verdadeira palavra de Deus. Mas eu creio fielmente que Deus está levantando uma geração nesses dias de adoradores, irmãos. Eu creio, irmãos, eu tenho fé. Deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra não é para você perder a esperança. Essa palavra é para despertar você a ser a esperança, irmãos. Eu quero despertar você a ser esperança para um mundo caído. Eu não quero que você saia daqui triste, achando que as coisas acabaram, que não tem esperança. Não, não é isso. Entenda, discirna a palavra, discirna a profecia. Essa palavra é para que você seja a esperança que o mundo tanto anseia e aguarda. Pastor, mas a esperança é Cristo. Mas Ele habita em quem? Quem que Ele habita? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Adorar não tem nada a ver com música, irmãos. Os verdadeiros adoradores que Ele procura denuncia que existem falsos adoradores. Adoração não é música, adoração é vida. Adoração é prática de vida. Adoração é um estilo de vida que você escolheu. Qual, pastor? Uma vida de dedicação a Cristo e a sua palavra. E eu creio que tem uma geração que tem conhecido a palavra de Deus, que tem buscado a palavra de Deus. Eu creio que tem uma geração que tem orado nos seus quartos, que tem dobrado os seus joelhos, que tem clamado por um avivamento de Deus. Já falei isso aqui. O avivamento não vai vir de cima, o avivamento vai vir de dentro. Por quê, pastor? Porque o avivamento de cima veio lá em Atos 2. Ele foi derramado sobre toda a carne. E agora, pastor, de onde vem o avivamento? Vem de dentro. Ou você começa a deixar fluir a água da vida que tem aí dentro, irmãos, ou tem pessoas que vão morrer de sede ao seu redor. Por isso, não use como desculpa a sede de alguém se você não está disposto a jorrar a água da vida de dentro de você. Deus está nos convocando a ser uma fonte. Deus não quer que você seja uma cisterna. Deus não quer que você seja uma represa. Deus quer que você seja uma fonte de água viva. Deus quer que você seja uma palavra profética. Deus quer que você seja aquele que vai olhar, que você vai ver alguém que aparentemente está morto, de repente já está cheirando mal como Lázaro, 4 dias dentro de uma caverna, e você vai ser aquele que vai olhar, está todo mundo desacreditando, falando, morreu. Não, irmão, esquece, morreu, está cheirando mal. Você vai falar, ei, vem para fora. Por quê? Porque existe uma palavra que habita em você. Existe uma palavra viva, uma palavra de vida que existe em você, e ela precisa vir para fora. Essa água tem que vir para fora, irmãos. De repente aqui dentro, essa noite, tem pessoas precisando beber da água da vida. Tem pessoas precisando receber um toque do Espírito. Eu quero declarar, o Espírito vai tocar você essa noite. Você que entrou aqui precisando de um toque de Deus. Ei, essa palavra é uma palavra que vai despertar os que estão dormindo, vai tocar os que estão feridos, vai sarar os que estão doentes, vai libertar os que estão cativos e vai ressuscitar aqueles que estavam mortos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Glória a Deus. Nós somos responsáveis por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Guarda isso no seu coração essa noite. Eu estou terminando. Pessoal do louvor, por gentileza, pode subir, eu estou terminando. E de repente você vai falar, pastor, eu não sou profeta, não, eu sou empresário. Pastor, eu sou profissional liberal. Pastor, eu sou comerciante. Pastor, eu sou funcionário público, eu não sou profeta. Meu amigo, se o ambiente que você está, se aquilo que Deus te deu não é do céu, não é de Deus, então, meu irmão,
Você precisa ressignificar a sua história. Por quê? Porque todo lugar que Deus colocou é um território, é uma jurisdição. Pega no seu espírito aí, fica de pé comigo no seu lugar. Deus tem levado você a lugares, a jurisdições. Ele tem entregue você territórios. Você tem colocado seus pés em alguns territórios. Tem ou não tem? Você tem colocado pés em alguns territórios. Deus tem levado você em territórios diferentes, em cidades diferentes, no meio de pessoas diferentes, lugares que as pessoas não te conhecem. Alguns nem sabem que você é crente. Você chega nesse lugar. A pergunta que eu faço é: o que esse lugar tem experimentado? O que tem saído de você? Porque você que tem que jorrar, e você que está vazio essa noite vai receber. Amém? Nós como igreja estamos aqui para ser desenvolvidos, porque aqueles que têm, aqueles que receberam dessa água, meu irmão, você vai fechar os seus olhos, você vai começar a orar, e eu creio que do seu interior agora vai começar a fluir água da vida. Por quê? Porque tem pessoas ao seu redor, tem gente aqui dentro necessitando beber de uma água, comer de um pão da vida. Teve gente que entrou aqui dentro de uma caverna. Teve gente que entrou aqui e ainda está preso dentro de uma caverna. Mas eu quero declarar uma palavra sobre você, meu filho. Ei, você vai ser liberto agora. Seja depressão, seja espírito de morte, seja desânimo. Não. A voz que brada alto de Deus é: vem para fora. Vem para fora. Eu quero convocar você como igreja para fechar os seus olhos e começar a orar. Eu quero que você profetize sobre essa cidade. Ei, eu quero que você profetize sobre essa igreja. Começa a profetizar sobre os territórios que Deus tem te levado. Começa a profetizar sobre os ambientes que Deus tem te colocado. Ei, começa a assumir a responsabilidade que Deus tem comissionado a você. Começa a fazer uso da palavra que tem aí dentro, meu irmão. Ei, Deus colocou algo aí dentro para você, mas não é para você guardar, é para você profetizar.